Olá, eu sou o pastor Bruno Henrique e voltamos com mais um programa Evangelho Puro e Simples. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Temos falado da pureza do Evangelho, da simplicidade do Evangelho, onde Jesus nos tem dado tão grande salvação. E é tão bom quando a gente olha para a verdade do Evangelho e começamos a entender quem nós somos. Falamos já que somos justificados, somos salvos. Mas o que isso de fato faz em nossas vidas? O que isso de fato muda em nosso ser? Nós vamos aprender hoje que o Senhor Jesus, Ele não somente muda os nossos pensamentos, mas também o nosso caráter. Porque além dos pensamentos, o Senhor tem mudança real em nossas vidas, atitudes, ações, porque não é simplesmente viver pensando em alguma coisa diferente do que pensava antes, mas através da palavra de Deus, Ele nos dá o direcionamento que nos molda, que nos muda, nos transforma. Vamos continuar neste programa falando de Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 1, onde diz o seguinte: dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente e seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado pelo pecado. E a Bíblia continua dizendo: ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais o domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Veja como é interessante a palavra do Senhor. Nós morremos para o pecado. Não somente mudamos o nosso pensamento, mas mudamos o nosso estilo de vida. Passamos a viver agora a vida que é de Deus. Porque se somos unidos a Ele na semelhança da sua morte, na cruz, a cruz onde nos trouxe salvação, somos também unidos a Ele, semelhantes na sua vida, no contexto de vida, de vivência, de comportamento, de moralidade. Nós agora mudamos o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Ele é transformado. A Bíblia diz: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. A palavra do Senhor continua dizendo, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 21, o seguinte: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Veja como o Senhor trata a índole, o caráter do humano, do ser humano. Veja que o Senhor vai bem fundo. Qual que é o pecado? Muitas pessoas acham que pecado é simplesmente estar em bebedices, orgias e coisas semelhantes, dissensões, facções. Mas o pecado maior foi o homem ter visto a luz que é Cristo e rejeitado. Amou mais as trevas. Ele passou então a viver para si, como a gente já tem dito. E o Senhor Jesus então nos muda o caráter, nos transforma, nos faz uma nova criatura. Quando você vê Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21, ele vai dizer: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias. E ele vai terminar dizendo: contra todas essas coisas já vos adverti, que quem as pratica não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque vive para si. Estar livre do pecado, estar vivo para Deus, significa viver de maneira diferente, andar de maneira diferente. Porque Ele não somente muda a forma de pensar, mas Ele muda também o nosso caráter. Como é maravilhoso ouvir a palavra do Senhor. Como é maravilhoso se amoldar a viver a vida do Senhor. Porque Ele nos transforma. Que você possa entender isso. Ele transforma. Aquele que mentia, como disse, não mente mais.
aquele que praticava coisas horríveis no sentido da sua própria vida, vivia para si, egoísmo, arrogância e tantas outras coisas, ele agora se rende à vontade de Deus. Ele se dobra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é tão maravilhoso observar nas Escrituras essa verdade, que você possa recebê-la no seu coração e mudar. Porque se não há mudança, não há arrependimento. Só há arrependimento quando há mudança. Nós vamos agora escutar uma linda canção que nos fala sobre oração. E a oração é isso: orar a Deus, buscar a Deus e pedir para que Ele mude, transforme nossas vidas e que você possa ser tremendamente abençoado. Já já nós voltamos com a conclusão desse estudo. Que Deus te abençoe. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Sejas tu meu pensamento ao dormir eu acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e
pra sempre. Amém. Quão maravilhoso é ouvir, ler, observar a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz uma coisa maravilhosa. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós não vivemos mais para nós mesmos. O que cabe a nós é se entregar, se render, se arrepender. Os discípulos, quando pregavam o Evangelho, o apóstolo Pedro, por exemplo, quando ele estava pregando a sua primeira mensagem ali, mais de 3.000 pessoas se converteram. O interessante é que aquelas pessoas chegaram para ele e perguntaram: o que nós temos que fazer? O que nós podemos fazer para viver esse Evangelho? Ele disse: arrependam-se, creiam no Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E assim eles fizeram. Muitos foram batizados. A vida que agora vivemos na fé em Cristo Jesus. Que você possa receber Jesus Cristo na sua vida e ser liberto e salvo para a glória dele. Que Deus te abençoe e não perca o nosso próximo programa Evangelho Puro e Simples. Que Deus te abençoe e até lá!